Fala galera, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E hoje você vai aprender quais são os conflitos emocionais que geram os problemas do intestino. É isso mesmo. Eu tenho certeza que você tem essa dúvida e hoje nós vamos sanar todas as dúvidas para você entender quais são os conflitos emocionais que podem estar afetando aí o intestino dos seus pacientes ou o seu próprio intestino, tá joia? Hoje eu queria falar para vocês o seguinte. Nós vamos fazer uma live bem interativa. Então, eu quero que vocês vão sempre comunicando aqui comigo as dúvidas de vocês, o que vocês precisam para realmente entender sobre o assunto. E também queria saber de vocês, de onde vocês são, coloca o estado aí, a cidade, pessoal que está entrando agora, vamos aproveitar esse momento, né? Para a gente conseguir também direcionar essa live especificamente para você que quer aprender a realizar um atendimento e em uma sessão, na primeira sessão, você encontrar a raiz e realizar um tratamento em uma ou duas sessões, tá? Certo, pessoal? Então aproveita e caminha que eu tenho certeza que você vai ajudar alguém com este conteúdo. E vocês vão colocando também aí a dúvida de vocês, os casos de vocês. Ah, tem um filho, tem um paciente, uma pessoa próxima a mim que tem dificuldades com o intestino e às vezes não melhora, muda a alimentação, sabe, faz de tudo e sempre volta e meia tem diarreia, tem diverticulite, tem uma inflamação, o intestino é muito preso. Hoje eu vou mostrar para você, né, como que você pode, dentro de uma avaliação, identificar isso já numa primeira sessão, né? E isso faz total diferença porque você consegue trabalhar com muito mais efetividade. Imagina só, você já num primeiro encontro, você conseguir identificar a origem do conflito dessa pessoa. Então isso é muito bacana e traz muito mais resultado, tá? Super crescimento bacteriano no intestino. Trato com antibiótico e volta sempre. Muito legal esse caso, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Depois, Luciana, lá na frente, se eu não citar nada, dá uma lembrada aí para mim que, com certeza, isso é muito importante você entender por que isso está acontecendo, tá? Isso é muito legal. Pessoal, é o seguinte, intestino, vocês precisam entender uma coisa. O intestino, ele é basicamente, muito basicamente, dividido em duas partes. E nós temos o intestino grosso, que é o final ali do intestino, e nós temos o intestino delgado, né, que é a parte mais proximal ali do intestino. E olha só que interessante. Cada parte do intestino tem uma função específica. E essa função específica, ela às vezes pode se exaltar ou não em determinados tipos de estresse, né? Olha só que bacana. Então, vamos pegar lá a primeira porção do intestino, a parte do intestino delgado, onde ocorre a maioria da absorção. Olha só, ocorre a digestão, né? Ali também ocorre a digestão, ocorre a quebra, né, dos nutrientes ali para ficar tudo muito quebradinho para poder entrar dentro do nosso organismo e aquilo que sobra, o resto, o líquido, a água, vai ser absorvido na outra parte do intestino, que é o intestino grosso, que é onde forma ali o nosso bolo fecal. Então, pessoal, olha que legal isso aqui. Quando nós passamos um estresse emocional, você já parou para reparar que algumas pessoas elas têm uma alteração numa parte do intestino e outras pessoas têm numa outra parte do intestino? É igual o câncer, né? Tem pessoa que tem um câncer no reto, que é o final do intestino, e tem pessoas que têm câncer na dobra ascendente do intestino. Então, por que tem essas diferenças, né? Se é um estresse emocional, por que vai alterar exatamente naquele ponto, né? É uma coisa inespecífica ou existe uma especificidade? Então, é o seguinte, vamos pensar numa situação seguinte. Então eu falei para vocês aqui, ó, o intestino ele tem essa função de quebrar os nutrientes, né? Quebrar, absorver aquilo que ele precisa, né? As vitaminas, as proteínas, a, a gordura, tudo que ele precisar. É isso aí, pessoal, gordura também. Nosso corpo precisa de gordura, né? Tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos. Então a gente também estuda isso, porque já para pensar que tem pessoas que têm uma alimentação, como por exemplo, eu fiz uma alimentação por uns 6 meses, altamente proteica e altos níveis de gordura, mas baixíssimos carboidratos. E não mudou nada o meu colesterol, né? Só aumentou o meu colesterol bom. Então, se a gente for raciocinar pela parte lógica, né, eu estava comendo gordura de carne mesmo, sabe aquela gordura gostosa da picanha,
do bife. Eu não cortava ela, não. Comia tudo para dentro. Hoje eu estou fazendo uma alimentação, né, nesse estilo, mas um pouco menos rígida, né, uma alimentação mais low carb, não cetogênica. Então, olha só que interessante. Cara, e eu monitorei em 3 exames, a cada 2 meses eu fazia exame de sangue, e meus níveis de colesterol não aumentaram. Por que isso, né? Porque é isso que a gente aprende no MRT. O nosso corpo, nossos órgãos, eles funcionam porque eles têm um comando a nível cerebral. E esse comando a nível cerebral, essa região do cérebro que controla o nosso órgão em específico, ele reage a conflitos específicos. Então imagina só que você está lá na sua casa passando por uma situação onde você vê o seu pai e sua mãe brigando, sempre discutindo, e você não aguenta mais aquilo, você fica muito contrariado. Sabe, você até tem que engolir aquilo que está acontecendo, mas, sabe, você começa a querer digerir aquilo, sabe, você começa a querer raciocinar por que eles brigam e você não sabe por quê, sabe, não consegue vir uma lógica. Então aquilo não entra dentro de você. Você consegue pensar numa analogia que é exatamente igual à função do intestino delgado? Então, ó, a comida chega pela boca, né, o esôfago, o nosso estômago, ele vai para o nosso estômago, né, para ser digerido, para ser quebrado, para ser, né, para formar ali aquele suco, né, que vira tudo digerido, a carne, o arroz, o feijão, as frutas, e aquilo vai tudo para o intestino delgado, e ali, né, a vesícula manda, né, o suco, o pâncreas libera suco também para tentar quebrar mais ainda para que a gente possa absorver. Então você consegue fazer uma analogia que se você na sua vida estiver passando por uma situação de contrariedade, onde você não está aceitando, onde você não está digerindo o que está acontecendo na sua família, mas, estou dando um exemplo de família, né? Mas aquilo não entra dentro de você porque você não consegue absorver, você não consegue entender o que está acontecendo, é a mesma descrição da função desse órgão. Então, o que o seu cérebro ele interpreta? Ele fala assim, cara, tem um pedaço de pedra ali dentro do intestino dessa pessoa e eu preciso digerir mais. Eu preciso melhorar a capacidade de digestão, né? E como que eu posso fazer isso? Modificando as células naquela região. A pessoa ela pode ter um crescimento celular, um câncer, por exemplo. A pessoa ela pode ter a formação de um buraco ali dentro do intestino, que é uma úlcera. Mas naquele ponto, não em outro. Vocês conseguem entender que quando a pessoa chega para você, que tem essa sabedoria, você já consegue fazer metade do caminho da pessoa? Você consegue entender como que a pessoa se sentiu naquela situação. E aí, obviamente, se a pessoa ela fica passando por situações de muita contrariedade, que ela não consegue digerir, que ela não consegue aceitar, né, porque passa com o irmão, passa no trabalho, passa com o marido, automaticamente essa pessoa vai desenvolver uma patologia autoimune ou uma patologia inflamatória, como a doença de Crohn, por exemplo, né? E que está intimamente ligada com o emocional. Então, você que prestou atenção nessa explicação até agora, faz sentido para você eu falar de contrariedade? Você entende que quando a gente fala nesse nível de sentimento, não é nada holístico, né? Não é uma coisa holística. O que nós estudamos é algo específico que vai gerar uma alteração específica. Sempre numa tentativa de ajudar, né? Ah, Rodrigo, mas o corpo não faz isso. Eu vou te mostrar como que faz e você vai se identificar. Por exemplo, se você está nervoso, vamos falar aleatoriamente, se você está tenso com um problema, o seu músculo fica relaxado ou fica tenso? Se você está muito preocupado, pensando num monte de coisa, né, e não desliga a sua cabeça, você dorme ou você não dorme? Entende? Então, assim, o nosso corpo, ele tenta nos ajudar. Só que, às vezes, nessa tentativa de ajudar, é onde surgem os sintomas e as doenças. Só que, quando a pessoa olha só para a doença, tá com uma inflamação, doença de Crohn, tá com uma inflamação no intestino, vamos gerar um anti-inflamatório.
Cara, pô, gerou um anti-inflamatório e a pessoa pro resto da vida, um corticoide, e nunca cessa aquela inflamação. Pô, mas por que nunca cessa? Aí você muda toda a sua alimentação, você tira todos os alimentos que são inflamatórios, você coloca um alimentozinho, volta tudo de novo. Cara, o seu corpo foi feito para digerir pedra. Por que com você, a partir de um certo momento da sua vida, está acontecendo isso? Então aí, essa visão que o terapeuta tem que ter. Né? Nós vamos chegar ainda aí, boa pergunta, tá? Intestino preso desde que nasceu. Nós vamos chegar nesse ponto de intestino preso. Nós estamos no intestino delgado ainda. Mas boa pergunta, qualquer coisa vai me lembrando. Então, olha só que interessante. Quando você consegue analisar dessa forma como um terapeuta, você já tem um passo além. Né? Você está com um passo à frente de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque é nesse exato momento que você consegue descrever exatamente o que a pessoa sentiu e você vai buscar a situação que está acontecendo. Porque, por exemplo, eu posso estar muito contrariado com a minha esposa, com o meu marido, pode ser uma coisa de relacionamento amoroso, pode ser uma coisa que está acontecendo, por exemplo, no meu relacionamento amoroso, o meu marido ele não ajuda em casa, mas sei lá, a pessoa tem uma crença de que desde pequena via o pai ajudando, fazendo de tudo, e às vezes ela tem na mente dela que a pessoa tem que ajudar. E às vezes, ok, tem, mas às vezes na criação do outro, né, o pai nunca fez nada. Então você entende? Então às vezes pode ser uma coisa tão simples, porém são crenças diferentes que dentro de um relacionamento amoroso pode acabar com o casamento. Só que não só isso, pode gerar uma síndrome do intestino irritável, uma doença de Crohn, uma inflamação, uma úlcera, nessa região específica. E aí vamos pensar o seguinte, você digeriu a comida, passou por tudo ali, né? O corpo absorveu os nutrientes que precisava, ele vai jogar fora aquilo que não serve. Como que ele faz isso? A parte do intestino grosso, que é o final do intestino. Então, quem perguntou sobre intestino preso, presta atenção agora. O que vai acontecer? O intestino vai começar a absorver água. Absorver água, absorver água. As bactérias vão proliferando ali para formar o bolo fecal. E você conseguir, através do peristaltismo, então, para quem não sabe, né, nós temos uma musculatura, né, no nosso intestino que vai gerando essa mobilidade intestinal e que vai empurrando ali as fezes até sair. Então, olha só que interessante. Se você tem o intestino preso, você pode ter dois tipos de conflito. Ou você é uma pessoa que está muito impotente, porque é músculo, né? Estou impotente, me sinto incapaz de eliminar as coisas que me ferem. Sabe quando o marido vai te gerando um problema, a sua professora, sabe quando na sua família sua mãe fala coisas que te magoa, você tenta esquecer, mas não consegue? É a mesma percepção. É a mesma função do seu intestino. Então o que pode começar a acontecer? O seu intestino começa a paralisar. Mas por que ele paralisa? Não é uma coisa que está difícil de eliminar? Então, o sentido do nosso corpo paralisar o intestino é que as bactérias vão proliferar cada vez mais, vai ocorrer mais putrefação, vai aumentar os gases, vai estufar, facilitando essa passagem das fezes. Porém, a pessoa fica com o intestino preso e com estufamento e gases. A outra possibilidade emocional é o quê? É aquela pessoa que diante dos problemas, das merdas da vida, ela tenta resolver de tudo. Ela segura a barra, sabe aquela pessoa que quer resolver por mão, quer resolver por pai, ela quer resolver no trabalho dela para todo mundo. Sabe aquele tipo de pessoa que está sempre resolvendo problemas, absorvendo de tudo? Então, essa pessoa, ela segura a onda, ela segura a barra dos problemas. Então, para isso, o nosso corpo, ele entende que, olha, estamos passando por uma situação muito estressante. Precisamos acumular o máximo de líquido possível.
Então vai ser aquela pessoa que vai ter aquelas fezes bem ressecadas. E óbvio, se a pessoa não beber água, então, pior ainda. Pô, não está entrando água suficiente. E eu já estou vivendo esse problema, aí que o corpo chupa o máximo de água, retém. Aí essa pessoa ela tem baixa quantidade urinária, ela não faz tanto xixi por dia, tá? Ela não consegue ir tantas vezes ao banheiro por dia. E ela vai retendo, também gerando intestino preso. Pô, Rodrigo, mas e se é um bebê, desde que nasceu tem intestino preso? Esse bebê veio da onde? De que ser? Veio do pai, veio da mãe. E esse bebê se desenvolveu onde? Dentro da barriga da mãe. Se ele estava dentro da barriga da mãe, ele estava sendo nutrido através do cordão umbilical pelo sangue da mãe. Ou você acha que ele se alimenta pelo vento? E se a mãe vive qualquer tipo de estresse emocional, ela libera uma bioquímica. É assim que a ciência estuda a gente. Então nós temos lá, né, os nossos neurônios, nosso cérebro, e nós vamos liberar substâncias químicas que vão excitar outros neurônios ou que vão estimular glândulas no nosso corpo a liberar hormônio, e tudo isso circula pelo sangue. E, obviamente, que o nosso corpo não tem a capacidade de falar assim, bom, não vamos passar nada para o feto, né? Vamos passar só um sangue limpinho com hormônios de carinho, amor e bem-estar. Então, automaticamente, esse feto já está recebendo uma bioquímica que vai gerar uma possibilidade dele ter um certo tipo de pensamento, porque olha só que interessante. Cada tipo de pensamento que você tem, você aciona uma região do seu cérebro que libera uma química. Por isso que se você... vamos fazer um teste agora. Tenta lembrar agora de uma situação a mais feliz que você já viveu na sua vida. Cara, pensa numa situação, sei lá, que você deu muita risada. Imagina isso agora. Eu vou imaginar uma aqui. Cara, já me vem na mente aqui, porque foi uma coisa muito engraçada e faz, sei lá, um ano. Foi um ano e pouco. Nossa, foi muito engraçado. Ai, ai, se algum amigo meu estiver vendo aí, eles vão saber o que é, porque foi numa, numa fronteira entre um país e outro, e foi muito, muito engraçado. Cara, quando você começa a lembrar da situação, olha como que mudou já meu sorriso. A fisiologia muda. Por que a fisiologia muda? Lembra aí, lembra para você sentir isso. Ou, né, não quero gerar nada de ruim em ninguém, mas pensa no maior trauma da sua vida agora. Você acha que você vai ficar feliz? Não vai. Mas essa alteração fisiológica é que a maioria das pessoas não entendem isso, mas essa alteração fisiológica é uma bioquímica, né? Por isso que, né, a gente toma medicamentos específicos para mudar a química. Por que você acha que, né, existe um antidepressivo ou um ansiolítico? Porque você vai ativar a química específica da felicidade, a química específica da calma, né? Mas nem sempre dá certo. Né? Mas o nosso corpo, a mensagem corre através das nossas veias, tá? Não tem jeito. Então, se o filho nasceu já com o intestino preso, eu penso automaticamente em um problema da família ou dos pais, tá? Isso daí é inevitável. E como o nosso corpo ele é muito específico, como o nosso cérebro ele é muito específico, obviamente que essa pessoa viveu aquela percepçãozinha específica para alterar o intestino, tá? Então, não sei se te ajudou a responder a pergunta, mas foi muito válido o que você falou. E olha só que interessante, também perguntaram aí sobre as bactérias no intestino. Nós temos milhões, bilhões, na verdade, de bactérias no nosso intestino. E para que elas servem, né? Elas fazem o trabalho delas ali, principalmente, né, de putrefação, ela ajuda nesse processo, né? E se a pessoa tem um aumento bacteriano e toma antibiótico para eliminar, porém sempre produz, o que isso significa? O que isso significa? Gente, pensa bem. Vamos supor que eu quero matar uma árvore, certo? Quero acabar com uma árvore.
eu vou lá, uma árvore cheia de galhos, assim, nossa, muitos galhos, flores, e eu vou lá e corto os galhos dessa árvore. O que vai acontecer? Vai crescer mais galhos. Aí eu vou lá e corto de novo. Então, se eu estou tomando um medicamento que, de alguma forma, não está melhorando os meus sintomas, cara, eu estou cortando galho, eu não estou cortando raiz. Você entende o raciocínio? Então, é por isso que, óbvio, às vezes você tem uma alteração por um vírus, por uma bactéria específica, porque está ali, seu corpo não consegue combater, isso existe. Ninguém está negando isso, né? Porém, a maioria das situações não melhoram com o antibiótico, ou só melhora sobre a ação do antibiótico. Então é como se você estivesse cortando um galho de uma árvore. Não adianta, tem que cortar a raiz. Luciano, né? Só melhora sob a ação do antibiótico e já percebi que tem a ver com o estresse e já está atingindo a pele também. E olha só que interessante, tá? A pele, ele também é um órgão que é muito, né, envolto ali ao estresse. E a pele já me traz uma conotação, se for a epiderme que você está falando, né, de um sentido de separação, de distanciamento. Então, a gente tenta buscar esse tipo de situação, né, de separação, de distanciamento. E olha só, uma vez, pessoal, então, olha só o seguinte. Então, expliquei para vocês qual que é a função de cada intestino, expliquei para vocês como que tudo isso funciona, né, a percepção e tudo mais. Mas olha só que legal que eu vou passar aqui para vocês. Imagina só que você é uma pessoa que tem uma doença crônica. Ou imagina que você tem um paciente com uma doença crônica do intestino. Então vamos pensar que você é um terapeuta manual e aí você executa as técnicas osteopáticas, liberando as alças intestinais, o diafragma, você libera ali o psoas, ou você é um terapeuta energético, você faz a sua técnica e tudo mais. Você faz um bar de axis, ou você é um psicólogo, faz terapia cognitivo-comportamental e tal. Imagina só, sei lá, você é uma podóloga, tá lá trabalhando no pé da pessoa, ela tá falando do intestino dela. Cara, às vezes, só de você comentar sobre, nossa, mas olha, o intestino, muitas vezes está associado a um sentimento de contrariedade. Nossa, faz todo sentido. Só de, às vezes, você trazer esta informação para a pessoa e isso conectar o cérebro, essa pessoa pode ter uma mudança de percepção. Quantas pessoas que me mandam mensagem no Instagram, porque ao ler um post meu, sabe, entenderam o que estava acontecendo, conseguiram mudar e melhorou um sintoma, né? Então, imagina você fazer um tratamento para isso. Se um simples post, se uma live pode ter esse poder, imagina você ter esse poder, exercendo esse poder num tratamento, numa sessão específica, voltada com uma metodologia específica, né? Então, isso é muito bacana. É uma oportunidade, assim, única a gente ter esse conhecimento. Por quê? Eu falo que é um conhecimento para a vida, sabe? Não é só um conhecimento de profissionais da saúde. É óbvio que quem é profissional da saúde, você vai ganhar dinheiro com isso, né? Você pode ter uma fonte de renda, você pode ter um trabalho, né? Quem não precisa trabalhar hoje tem uma fonte de renda, não é? Uma fonte de renda que consiga trazer um sustento bacana para sua família, uma condição de vida legal, né? E a terapia, ela proporciona isso, tá, pessoal? A terapia, se você fizer certinho ali, ela traz bons resultados, e quem traz resultados, né, obviamente que vai receber em troca do resultado a parte financeira. Então, olha a oportunidade que é você conhecer uma ferramenta que te leva a isso, tá? Então, é um processo muito legal, muito bacana de se conhecer, tá? E eu queria dar um exemplo aqui de uma pessoa que eu atendi, e esse caso é muito legal, cara, muito legal. Essa pessoa chegou para mim com uma constipação super crônica, assim, ela tinha intestino preso há mais de 10 anos, mas que piorou efetivamente há uns 5 anos atrás, da época que ela me procurou. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente vai aplicando as perguntas, né, a técnica específica. Bom, resumindo, há 10, 12 anos atrás, o pai dela, era uma mulher,
tinha começado uma partilha de bens. Ele começou a já montar, né? Porque ele já estava mais idoso e tal. Ele já começou a montar como seria a divisão dos bens da família. E ela é toda certinha. E como em toda família, ela tem um irmão doidaço, né? E aí, cara, esse irmão doidaço. Aí o que aconteceu então há 5 anos? Há 5 anos meu pai morreu. Ah, eu acho que eu não tô vivendo o luto do meu pai. Nada disso, eu falei pra ela. Não é isso. Não é esse o seu problema. E ó, terapeuta, as pessoas vão tentar te enganar inconscientemente. Mas o sintoma sempre, se você souber certinho, ele nunca desvia da causa. Assim como um galho que está conectado à raiz. Todo sintoma traz uma conexão, todo sintoma traz uma história para você. Você só precisa saber ler. Eu falo que é igual aquelas pessoas que, né, degustam vinho. Esqueci o nome. Quem souber o nome, digita aí. Quem degusta vinho, né, aquelas pessoas profissionais que degustam os vinhos, né? Pô, com a língua, o cara fala tudo sobre vinho. Imagina só. O cara fala a época, o tipo de solo, se choveu, se não choveu, se teve geada, se não teve, se é ácido, se é doce, se é... Cara, se você pegar um vinho daquele garrafão, daquele outro, pra mim, os dois são vinho. Entendeu? Porque eu não tenho essa habilidade. Mas agora, assim, com a minha mão, meu amigo, ninguém me segura. Você pode me deixar em qualquer nível de pessoas com doenças físicas e emocionais, qualquer nível, eu estou dizendo, desde câncer, esquizofrenia, qualquer tipo de patologia. Até mesmo se eu não conversar nada com essa pessoa, eu vou conseguir gerar um estímulo para ela que vai mudar ela, só com as mãos. Mas por quê? Porque eu tenho conhecimento e eu tenho essa habilidade treinada. O sommelier, exatamente, o sommelier é o do vinho, né? E eu sou também eu sou um sommelier de chá, né? Esse aqui é um chazinho que eu tô tomando hoje. Então, obrigado, gente. É isso aí, dos vinhos. É top, viu? Rapaz, na Argentina, esses tempos eu fui lá e lá tem uns vinhos bons demais, hein? Então, olha só que interessante. Valeu aí, pessoal. Olha só que interessante. Se você tem esse processo de saber exatamente a origem, você consegue ajudar as pessoas. E assim como um sommelier de vinho, você vai desenvolvendo essa habilidade. Então, cara, essa habilidade ela pode ser por um dentista, essa habilidade ela pode ser desenvolvida por um advogado. Por quê? Porque, cara, às vezes o advogado só lida com estresse, sabe? E você pegar ali o seu cliente, está com dor de cabeça, e você conseguir fazer uma leitura disso, cara, você muda a pessoa. Né? Então, voltando para esse caso que eu estava falando, né? Aí, há 5 anos atrás, o pai morreu e piorou o intestino. E olha só, e ela estava associando que, que a doença dela, a causa era da morte do pai, que ela não viveu o luto, que ela não aceitou ainda, e não era nada disso. O que acontece é o seguinte, o intestino dela já começou a aprender há 5 anos atrás, né, há 10 anos, né, 5 anos da morte do pai, porque ela já começou a ficar contrariada com as ações do pai, ela já não estava aceitando o que o pai estava falando, essa fazenda vai para você, isso aqui vai para você, isso aqui vai para você, isso aqui vai para você, e quando o pai morreu, o irmão doidaço assumiu, né, a parte da partilha lá e só começou a fazer cagada. E aí o que aconteceu? Ela começou a ficar contrariada, não conseguia perdoar o irmão de jeito nenhum, porque ela não aceitava aquelas coisas erradas. E como isso, apesar dela ter uma condição financeira muito boa, mas isso afetava a parte financeira da família. E ela estava tentando segurar a barra para tentar resolver esse problema e não conseguia. E cada ano que passava, pior. E cada vez mais, ela ficava uma semana. Então, olha só que louco isso, cara. Quando eu trouxe essa informação para ela e realizei o processo de ressignificação, em 2 dias essa mulher teve uma diarreia. Mandou mensagem, ligou no consultório desesperada, né? Meu, nossa, tô com diarreia, não para, não para. Eu falei, cara, deixa eliminar. Deixa eliminar. E em 1 semana após a sessão, ela estava com o intestino funcionando normal. Prendeu depois que soltou, mas por que prendeu depois que soltou? Porque ela eliminou muitas fezes e ela ficou sem nada. Então, é muito normal, depois de alguns dias de diarreia ou uma diarreia,
você esvazia, até encher o seu intestino, né? Então, quer dizer, cara, ela não, entre aspas, né? Ela não precisou tomar probiótico, ela não precisou fazer nada. O intestino dela voltou à normalidade. Não que não se deva fazer, tá? Sou super a favor, eu já tomei muito. Se precisar, eu tomo. Mas só para você entender a importância do estado emocional no intestino. O quanto ele afeta. E às vezes você tá lá com uma diarreia, você tá lá com o intestino preso, você tá tomando probiótico, não tem nada a ver com isso, cara. Sabe, você pode estudar a genética do teu intestino. Tirar todos os alimentos, colocar todas as bactérias possíveis. Vai dar uma aliviada ali, mas não vai sarar enquanto você não mudar a percepção. E é por isso que o terapeuta que pega uma pessoa ali de problema intestino, que ele vai falar, meu, vai pro médico, o gastro ali, o que eu vou fazer em relação a isso? Nós não, nós podemos tratar essas pessoas. Então, esse caso, pessoal, ele foi muito, muito interessante. Então, para mim, o jeito, né, que deve se tratar o intestino é fazer a mudança alimentar, fazer toda essa parte nutricional, sim, óbvio, mas também trabalhar esse sentimento de contrariedade, dificuldade de perdão, pessoas que são muito presas ao problema, só querem resolver o problema, querem viver o problema. Tá? Então, isso tudo faz total diferença na vida da pessoa. E você conseguir trazer esse novo olhar, essa nova percepção, é o que realmente vai gerar o processo de cura. Então, o que eu fiz com essa paciente para ela realmente resolver isso, né? Porque ela poderia voltar a se sentir, né? Então, contrariada e tal. Então, o que eu fiz? Eu fiz ela primeiro, ela resolveu com uma sessão, tá? Ela resolveu com uma sessão. Isso, Patrícia, isso é muito comum no consultório, tá? Tem pessoas que não resolvem com uma sessão, tem pessoas que não resolvem com nenhuma, mas a maioria resolve em uma sessão ou até duas, tá bom? Por isso que na nova visão terapêutica, na semana da nova visão terapêutica, a gente ensina como que a gente chega na raiz do problema na primeira sessão e trata em até duas sessões. Porque essa é a minha realidade mesmo, tá? É a realidade minha de consultório. E não só para problemas de intestino. Para depressão, ansiedade, pânico, o que você imaginar. Por quê? Ah, Rodrigo, parece uma arrogância o que você está falando. Não é arrogância, gente. É porque você tem a especificidade de saber trabalhar muito específico com a pessoa. E, na maioria das vezes, na primeira sessão, eu já identifico, essa pessoa não vai melhorar na primeira sessão. Porque são, óbvio, para a pessoa melhorar são N fatores. Mas se tudo correr bem, se a pessoa se entregar, se a pessoa realizar o que precisa ser realizado, né? Cara, não tem erro. Na primeira sessão, você vai ter um tipo de resultado. Mas, óbvio, hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma paciente, que eu atendi uma criança, na verdade é uma avó, né? Que levou a criança contra a vontade da mãe e falou assim, eu esperava que fosse melhorar alguma coisa, tal. Aí eu falei, bom, deixa eu pegar a ficha da pessoa, que eu anoto tudo, né? A gente ensina como anotar tudo. Olhei lá, bom, a criança tinha 3 sintomas. Eu perguntei assim, mas como que tá isso, isso e isso? Lá, isso daqui ela já não teve mais, mas esses 2 não melhorou nada. Então, quer dizer, de 3 sintomas, a criança melhorou 1, e os outros 2, por não ter melhorado, é como se não tivesse melhorado nada. Então, opa, já deu um efeito. Aí eu perguntei, tá, tudo bem, né? Ainda tem esses 2 sintomas. Mas você pediu para a mãe fazer isso, 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 e ela realizou? Ela falou, não. Eu falei, falei assim, então você quer que tenha resultado como? Eu ainda não estou benzendo. Posso tentar começar, mas, entendeu? Tem coisas que o outro lado precisa fazer, em algumas coisas, né? Sim, já tratamos vários pacientes com esquizofrenia e com resultados fantásticos. Também em 1, 2 sessões, tá? Ainda vou fazer uma live sobre. Aí eu vou mostrar para vocês como que é os passos a passos, os principais conflitos
que geram um estado de esquizofrenia. Na verdade, esquizofrenia todo mundo é um pouco, né? Todo mundo vive 100% da sua própria realidade. Esquizofrenia é isso, é você viver 100% de uma realidade. Agora, o que acontece é que a gente vive, às vezes, 1, 5, 10, 15% da nossa realidade. O esquizofrênico não, ele vive 100% uma outra realidade. Mas, na nossa visão, deixa de ser um modo de proteção também, tá? Então, o que eu fiz com essa paciente para que ela efetivamente mudasse a percepção dela? Aí eu entrei com as leis sistêmicas. Falei assim, fulana, imagina que é Natal e que eu e você estamos no Natal na sua casa e que eu sorteei você, então assim, eu vou te presentear. Só que, cara, eu não te conheço direito e comprei o que eu achava que, né? Vamos pensar assim, tinha um valor, R$100, eu comprei o que dava com R$100 e dei o presente para você. E vamos supor que na minha frente você abra e não goste. Tá tudo bem não gostar. O que você vai fazer? Você vai, com certeza, se não for uma criança, né? Porque criança vai lá e fala na cara, né? Eu não gostei. Nossa, cara, meu filho uma vez fez isso, cara, que mãe de vergonha. Ele tinha uns 3, 4 anos. Ele abriu o presente. Eu queria o dinossauro. E começou a chorar. Eu não quero esse presente. Putz, não sei se foi minha sogra, se foi minha mãe que deu. Cara, foi uma loucura. Criança é assim, né? Autêntico. E aí, cara, a pessoa vai agradecer. Aí eu falei assim pra ela, falei assim, então pensa o seguinte, herança, veja como um presente que você recebe. Você recebe. Então aquilo que o seu pai quis te dar, cara, é o que você tem para receber. Não importa se é justo ou não justo, porque quem construiu esse presente foi ele, foi seus avós, seus bisavós. Então assim, cara, o que vai mudar isso? Ok, todo mundo precisa de dinheiro, de mais bens, mas olha o que está acontecendo com o seu corpo. Sem saúde, você pode ter o dinheiro que você quiser. Se isso virar um câncer e você morrer, você não vai aproveitar esse presente. Então pega aquilo que vier para você. Ah, mas meu irmão, ele vai destruir tudo. Cara, deixa ele destruir. Agora, se você conseguir ficar sã e tiver legalidade para você lutar contra isso, vai embora. Se você não tem essa possibilidade, cara, abandona. Não faz sentido. E isso numa segunda sessão, tá? Mas já estava funcionando normal o intestino. E para ela aquilo realmente fez sentido. E olha só que interessante. Quando você muda uma peça do tabuleiro, às vezes outras mudam, né? Ela passou a não brigar mais com o irmão. O irmão disse que teve uma crise existencial, né? Saiu do comando lá da coisa, passou para ela. Cara, é um movimento, parece que é uma coisa energética, assim, uma coisa que move montanhas. Eu não consigo explicar para vocês aqui, né? Só consigo explicar na semana Nova Visão Terapêutica, tá? Então quem quiser se inscreve lá na bio para você participar e ver como que é isso. Então assim, cara, a pessoa mudou automaticamente, o irmão dela continuou fazendo as cagadas da vida e tal, mas ele meio que abandonou aquilo, parou de dar prejuízo até acabar, né, de dividir todos os bens. Isso já faz uns 3, 4 anos, e hoje eu encontro essa pessoa e tá tudo certo, ela nunca mais teve problema de intestino. E ela sempre comenta, ela fala assim, cara, é inacreditável o que aconteceu naquelas 2 consultas, como isso mudou a minha família. Então eu não consigo explicar para vocês cientificamente. Ah, pode ser coincidência? Pode. Mas são tantos casos que acontecem, cara, são 8 pessoas por dia, 5 dias na semana, de vez em quando de final de semana. Então são mais de 120 pessoas por mês. Então você bota aí, hoje, né? Porque antes eu atendia muito mais. Durante 12 meses, dá mais de 1.000 e poucas pessoas por ano. Fora os cursos, fora os alunos. Então são muitos casos, cara, que você vai ficando cada vez mais assim, meu, que louco isso. Como, por exemplo, uma pessoa que chegou lá para fazer uma técnica comigo lá, tal. A gente fez um movimento, tal, perdoar o pai, perdoou o pai. Fazia 10 anos que ela não conversava com o pai. Cara, em 25 dias da sessão, o pai dela ligou para ela, do nada, né?
convidando eles para um almoço, que ele precisava falar de algo muito importante, uma reunião familiar. Cara, ela me mandou, essa paciente, no caso, tem meu WhatsApp, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou, meu, print, olha a ligação do meu pai, não tô acreditando que é meu pai. Entendeu? Não tratei o pai dela, entendeu? Mas ela mudou a percepção dela, ela enxergou de forma diferente, alguma coisa mudou nesse campo espiritual que nos conecta, nesse campo energético, não sei, mudou, né? Então, são pequenos passos que nós podemos ajudar uma pessoa a aceitar, sabe? A gente pode ajudar as pessoas a trabalharem a aceitação. Sabe, o mundo não é bonito, o mundo não é belo, o mundo tem coisas feias, tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem um lado A e tem um lado B. E quando a gente trabalha a aceitação e ficamos mais neutros, sem julgamento, sem criticar tanto, sem entrar nessa mentalidade excluidora, bem-estar, saúde. E eu sempre falo o seguinte, cara, se você tem uma pessoa que te agride, que faz um mal para você, deixa o peso da situação para ela. Por que você está pegando peso para você? Se você tem uma pessoa que te agride, deixa o peso para ela. Deixa ela viver a vida sofrendo com as suas dificuldades, com os seus problemas, com os seus xingamentos, com os seus maus tratos. E você vai viver a sua vidinha. Simples assim. É isso que as pessoas aprendem lá no MRT. Terapeutas neutros são terapeutas saudáveis, são terapeutas que sabem ajudar. Então, todo mundo que faz o meu curso passa pelo seu próprio processo terapêutico, né? E aí, meu amigo, depois que você realizou em você, agora o duro é eu não conseguir perdoar meu pai e ter que ensinar os outros a perdoar pai. Não que não dê certo, dá certo, mas é bem mais difícil. Não é tão congruente. Não faz sentido? Bom, pessoal, é isso. Eu acho que deu para pegar essa live, foi top. Essa live, cara, encaminha essa live porque eu tenho certeza que vai mudar. O que vocês acharam da live de hoje, pessoal? O que vocês acharam da live de hoje? Escreve aí. Deixa a sua opinião, deixa seu coraçãozinho do lado pra gente ver. E eu quero que você... Essa live vai ser postada no Instagram, né? Eu quero que você, se você puder, obviamente, comente lá nessa live. Cara, essa live fez isso pra mim. Cara, essa live me ajudou muito. Porque eu quero ver o quanto isso pode ter tocado e modificado você. E se você é uma pessoa que trabalha com pessoas, eu tenho certeza que a partir de hoje, quando você atender um paciente com problemas de intestino, a sua visão vai ser completamente diferente. Eu tenho certeza disso. Certo, galera? E quem quiser aprender mais, vai lá no link, se inscreve. Espero a mensagem de vocês lá no Instagram.